Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, professor Celso falando com você, né? Mandando aquele abraço, morrendo de saudade. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas repito, é importante que você assista. E o assunto de hoje ele vai ser o capítulo 14. Vamos concluir hoje o romantismo poético, tá bom? Você que é aluno do primeiro ano, você que é aluno do terceiro ano, que está revisando a matéria, você que vai fazer o Enem, presta atenção. A gente, na aula anterior, falou um pouco sobre o romantismo e agora vai reforçar sobre o romantismo. Eu quero que você lembre que o romantismo ele foi introduzido no Brasil. Ele foi introduzido no Brasil em 1836 com a obra poética Suspiros Poéticos, do escritor Gonçalves Dias, que compõe a primeira geração do romantismo brasileiro. Então, você deve observar aí, né, que você tem no seu livro, no capítulo 14, a introdução do romantismo, característica do romantismo, né, sobretudo na página 120, né, começa o estudo do romantismo no Brasil, e você deve usar o seu material, olha, seu livro, ó, está aqui o livrozinho, né? Eu quero que você abra o seu livro e que você estude, leia para confirmar, para se aprofundar em tudo que o professor Celso vai dizer para você, tá bom? Então vamos lá. Ó, o romantismo Brasil começa em 1836, isso a gente já sabe. O estudo poético do romantismo é dividido em 3 gerações, primeira, segunda e terceira. A primeira geração, que é a geração nacionalista, também conhecida como a geração indianista, tem como principais poetas Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e Manuel Porto Alegre. A segunda geração, que é conhecida como a geração mal do século, byroniana e ultrarromântica, tem como principais poetas Álvaro de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Junqueira Freire. A terceira geração, que é uma geração também conhecida como Uguana ou Condoreira, tem como principais poetas Castro Alves, Souza Andrade e Tobias Barreto. Agora é de fundamental importância que você saiba por que essas gerações recebem esses nomes. Então, a primeira geração recebe o nome indianista porque exalta o índio como herói brasileiro. Recebe o nome nacionalista porque canta a nação, exalta a pátria. A segunda geração recebe o nome de mal do século porque vai fazer uma apologia à morte. A morte seria um escapismo, uma fuga de uma realidade dolorosa e angustiante. Quem pensou nisso mais foi um poeta inglês chamado Lord Byron. Daí os poetas da segunda geração, que seguiram Lord Byron, ficaram conhecidos como os poetas byronianos. Por isso a segunda geração também pode ser chamada de geração byroniana. E também pode ser chamado de ultrarromantismo, porque esses poetas amaram tanto que trocaram a vida pela morte, tá bom? Então é importante que você saiba por que essas gerações recebem essas nomenclaturas. A terceira geração, a geração de Castro Alves, é conhecida como Uguana. Por que Uguana? Uguana porque se inspirou em Victor Hugo, poeta francês, que cantava liberdade, né? E também recebe o nome de Condoreira. Por que Condoreira? Porque essa liberdade é inspirada em um pássaro que sobrevoa e tem o seu habitat nas cordilheiras dos Andes, né, naquela região do Chile, da Patagônia. Então, difícil daquele pássaro ser abatido, primeiro porque ele vive em distância com o homem. Ele não tem um convívio próximo do homem. Então, ele representa a liberdade que os poetas da terceira geração desejavam. Por isso, os poetas elegeram o pássaro condor como símbolo dessa liberdade. Daí essa geração ser conhecida como Condoreira. Observe que seu livro fala sobre isso e você tem que ler naturalmente a partir da página 120, 121, 122. Inclusive, geração Condoreira está na página 125, tá certo? Está na página 105. Além de falar dos poetas, também apresenta no seu livro alguns poemas que você deve ler para compreender as características que as gerações apresentam. Exemplo, enquanto na primeira geração tem uma poesia falando de índio, falando de amor, falando de ação, como é o caso de Canção do Exílio,
né, de Gonçalves Dias, você tem a segunda geração, uma poesia fazendo apologia à morte, falando da morte como solução para as angústias do ser humano, né? Falando de mulher inacessível, mulher intocável. E a terceira geração, uma poesia mais libertária, uma poesia que cantava liberdade para os negros do Brasil que viviam em cativeiros, uma poesia que falava numa política republicana, porque o Brasil vivia um poder absolutista, um poder do monarca, né? O imperador tinha o poder monárquico. E também uma poesia erótica, porque já pregavam a liberdade de expressão erótica, sobretudo no que diz respeito às mulheres que eram privadas, né, de comportamentos sexuais e também de manifestações sexuais. Daí a presença, né, da poesia erótica, né? E vocês estão aí no fundo, né, tendo aí um fundo aí, uma cadela latino, minha cadela Jade. Ela faz aí o fundo musical das minhas aulas, tá bom? E você vai já vivenciando aí essa ambientação domiciliar, porque você sabe que o vídeo de hoje está sendo feito em casa. Então é natural que você tenha o fundo musical da cadela. E eu estou tomando aqui um chazinho para passar o sono, porque o sono está grande, viu? Bom, então eu vou aqui declamar um poema da segunda geração romântica, um poema que está na página 125 do poeta Cassimiro de Abreu. Eu vou ler um pedacinho e você vai acompanhar aí depois no seu livro, para você observar como os poetas da segunda geração são sensíveis. Daí esses poetas serem reconhecidos como os poetas mais românticos do romantismo, porque eles cantaram com mais intensidade, né? Então eu vou aqui ler para você o poema chamado Meus 8 Anos, de Cassimiro de Abreu. E você vai observar como o poeta sente saudade do seu passado, da sua infância, da sua família, isso aí, porque o presente não está bem, tá bom? Então vamos lá. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que flores, que sonhos, naquelas tardes fagueiras, às sombras das laranjeiras debaixo de laranjais. Vamos ler mais um pedacinho. Como são belos dias desportada a existência. Respira a alma inocência, como perfume a flor. O mar é algo sereno, o céu manto azulado, o mundo sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquele ingênuo fulgar. O céu bordado de estrela, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessas risonhas manhãs. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijo da minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras atrás das borboletas ligeiras, das borboletas azuis. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que flores, que sonhos, naquelas tardes fagueiras, às sombras das bananeiras debaixo dos laranjais. Então, meus amigos, observe, releia isso no seu livro e veja quais as características românticas dentro desse poema. O saudosismo, a nostalgia, a saudade da família, a saudade do tempo da infância, né? Por quê? Porque o presente do eu lírico é muito angustiante. Então, tente interpretar, tente compreender o poema para que você tenha intimidade com o mundo literário e provas, concursos, vestibulares, Enem, se torne mais fácil em sua vida, tá bom? A gente vai ficar por aqui, agradecendo a sua atenção e convidando você para na nossa próxima aula a gente falar um pouco ainda sobre a poesia romântica. Iremos ficar no capítulo 14 para a gente falar de Castro Alves ainda hoje, falar da terceira geração, porque hoje eu falei muito da segunda e eu vou falar da terceira, tá bom?
dentro de alguns instantes, a gente assiste ao estudo. Tchau, um abraço. A gente volta depois dos comerciais, porque toda vez que a gente se encontra é bom.